Carne e espírito, eles se opõem um ao outro. Não tem como você agradar a duas situações opostas. Você agrada um, aborrece o outro. Então, é o que acontece nos dias de hoje. O que falta no povo é leitura, examinar a escritura, assim como os irmãos de Bereia muitas vezes fizeram. Não só foi uma vez, mas muitas vezes. Como está lá em Atos 17, no capítulo 17, versículo 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. O que falta hoje, irmãos, é um pouco de interesse em aprender. Se a palavra diz que nós somos salvos por meio da fé, então é por fé e não mais por obras, para que ninguém venha se gloriar. Então o que acontece? Nós estamos entendendo agora o porquê. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, aqui retrata diversas situações em que Paulo passou. Paulo estava, na verdade, ensinando-os a ter uma vida em retidão com a palavra, uma vida mais sossegada, mais regada. Mas o povo, ele ouvia, por um lado, dava credibilidade à palavra pregada, mas sempre tinha alguém ao meio deles criando meios de atrapalhar, embora que a vontade de Deus seja soberana, mas eles persuadiam as pessoas ali, tentando convencer as pessoas de que Paulo pregava era errado. É o que acontece muito. Às vezes as pessoas, por nós tratarmos da palavra das epístolas do apóstolo Paulo de forma mais contínua, nos chamam até de paulinos. Mas, irmãos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Se Deus revelou a ele, glória a Deus por isso. Hoje nós temos paz. Qual é a paz? Que excede todo entendimento. A paz de Cristo, que nós temos hoje e vivemos conforme a vontade dele. Qual é a vontade dele para as nossas vidas? É boa, perfeita e agradável. E essa vontade nós temos que estar com ela todos os dias. Não podemos deixar ou abandonar ela como se fosse algo desnecessário. Pelo contrário, isso se faz necessário nos dias de hoje, a fé, dom de Deus, para que nós possamos botar ela em atividade e evitar de que as más conversações venham nos corromper. Porque a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se nós aprendemos a viver segundo a palavra da graça, então nós temos que viver segundo a palavra da graça. Você vê que as coisas em que o próprio Jesus falou que haveria de revelar, mas que não era o momento, é o que está acontecendo. Na época, Jesus falou que não era o momento. Hoje, poucas pessoas, na verdade, buscam em Deus a resposta para suas dúvidas. Pelo contrário, se ele ouve algo que de repente seja para satisfação da própria carne, amém, ficam satisfeitíssimos com essa a apresentação segundo as suas próprias teologias e teorias. Não é segundo a Bíblia. A Bíblia diz que conhecendo a verdade, ela liberta. Quem é a verdade é Jesus. Conheço o homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, mas Deus o sabe. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu, recebeu de Jesus, recebeu do próprio Deus, que não é nem lícito ao homem comentar tal situação. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aí. Então que nós possamos entender que a partir de hoje, nós temos que buscar em Deus a resposta para as nossas dúvidas e não ficarmos
nessa mesmice de hora. Hoje estamos num estado, amanhã estamos no outro. É uma guerra, irmão, como eu já falei, é uma guerra contínua. Não podemos deixar que isso venha nos trazer desconforto. Pelo contrário, temos que buscar em Deus. Nós temos que saber de que Deus em nós é a esperança da glória. Você vê outra situação que eu vou comentar sobre isso aí? Quando Paulo fala aqui em Atos dos Apóstolos, e depois ele confirma isso lá em Coríntios, ele diz uma verdade aqui, ó, que poucos sabem. Olha só o que ele fala lá em Atos dos Apóstolos, para poder a gente concluir esse raciocínio, depois eu volto nesse tema. Abre em Atos dos Apóstolos 19. Aqui Paulo vai indagando a respeito do povo que ali estava, das regiões altas, e da chegando em Éfeso, encontrou ali alguns dos discípulos. 19:2. Ele indagou, perguntou: recebeste o Espírito Santo aqui, letra maiúscula. O Espírito Santo na época em que creste, ao que eles replicaram de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. E não sabiam. O que acontece? Alguns segmentos, irmãos, não tem como evidência o batizarem do Espírito Santo como sendo assim, o que de fato está escrito aqui, ó, está escrito, de Pentecoste. Todos começaram a falar da mesma linguagem. Existem, irmãos, os dons espirituais. Os dons espirituais se manifestam. O que se refere ao falar em línguas é dom. Nem todos têm, mas o falar em línguas é dom. E naquele instante ali de Pentecoste, todos falaram a mesma linguagem, significa que todos ali se entendiam. Outros, na verdade, interpretam de que o verdadeiro batismo, que evidencia o batismo no Espírito Santo, porque aconteceu isso aqui em Atos dos Apóstolos, é o falar em línguas. E quando, na verdade, Efésios 1:13 diz assim, Efésios 1:13, está escrito: tendo nele também crido, depois que recebeste o evangelho da vossa salvação, depois de teres recebido o evangelho da vossa salvação, quem é o evangelho da salvação? Não é Jesus? Jesus é o evangelho da salvação. Ele, conhecendo a verdade vos libertará. Quando a palavra diz Efésios 1:13, depois de teres ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Que Santo Espírito da promessa seria esse? Seria a vida eterna. Seria, na verdade, não mais morrermos, assim, da forma em que muitos ainda acreditam que seria só após morte que nós seríamos aperfeiçoados. Não, irmãos. Está ordenado o homem morrer uma única vez, depois do juízo. Não tem outro meio de você se aperfeiçoar após. O nosso aperfeiçoamento é aqui, é agora. Nós estamos aqui por esse período de tempo. E o que acontece é que as pessoas interpretam mal. Então, Paulo aqui escrevendo, na verdade não Paulo, Lucas escrevendo em Atos dos Apóstolos, relata então essa passagem que Paulo pergunta: recebeste o Espírito Santo na época em que creste? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizados? Então, e eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Então, João o Batista, a missão dele era falar daquele que haveria de vir após ele, que o qual ele dizia, assim que Jesus apareceu para que se pudesse batizar nas águas do Rio Jordão, e ele disse, quando viu, ele nem sabia que era Jesus, mas ele, com os olhos iluminados,
ele olhou, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual nem digno sou de atar as suas sandálias. Ele falou para Jesus olhou para ele e falou assim, João, é necessário que se faça. Então João nem sequer queria fazer isso, mas por que fez? Porque foi chamado para isso. É a única missão que João Batista tinha, porque na verdade, como ele estava ainda no ventre de Isabel, para você ter uma ideia, o pai dele duvidou, Zacarias duvidou de que João Batista estivesse no ventre da mãe, porque se achava velho e incapaz de poder gerar. E aí, irmãos, não gerou? E quando Jesus e João Batista se encontraram, cada um no ventre de sua mãe, Maria e Isabel, eles deram um pulo, se mexeram dentro do ventre. E João Batista, na verdade, ele havia nascido primeiro que Jesus para poder endireitar as veredas, porque é interessante, irmãos, que Jesus estava realmente por vir, o próprio Deus. Então ali Paulo perguntando estes homens, então receberam, então declaram, não, o batismo de João que nós recebemos. Paulo lhes explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso eles quem? Esse povo que lá estava, alguns discípulos. Aí então Paulo diz que ali naquele momento eles foram então batizados, no versículo 5, e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 6. Quando Paulo lhes impôs a mão, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Paulo impôs as mãos e falou assim, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou, irmãos. Foram batizados com o Santo Espírito da promessa. E começaram a evidenciar esse batismo falando em línguas. Na verdade, o dom que poucas pessoas têm. Assim, e o que aconteceu? Essas maravilhas em que Paulo fazia através da ousadia que Deus dava a ele pregava com eloquência, era um homem letrado, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor da palavra, e durante esse período em que Paulo ficou na sinagoga, ele pregou de forma eloquente, com bastante pronúncia da palavra, tanto em grego, quanto aramaico e outras, porque Paulo era poliglota, ele falava o idioma da região e tinha as questões dele, na verdade, em qualquer situação ele conseguia resolver, onde ele levantava às vezes a palavra dentro das sinagogas em sua própria defesa. E às vezes alguns que estavam lá dentro ficavam surpresos com a atitude em que ele tinha, na verdade. E o que acontece? Nesse momento em que Paulo estava ali com essa ousadia, se você não conhece o segmento da palavra 19 em Atos dos Apóstolos, você vai ver lá no versículo 11, Deus fazer milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Versículo 12, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Eles eram curados e todas as suas enfermidades, assim como o espírito maligno, eram expelidos. Então você vê que até essa passagem bíblica que está aqui escrito, homens as pegam de forma a usar sobre o argumento, entendeu? De dizer de que Deus usa sim, irmãos, não vou negar. Mas isso aqui, irmãos, foi Paulo que viveu. Quando Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não pegou os aventais para que pudesse usar sobre as pessoas enfermas. Não. Os que estavam ali com ele, que vivenciaram isso e viram o que acontecia. Então, era muita gente para ser curada, a um ponto de eles pegarem os aventais, da maneira que tamanha era a unção sobre a vida de Paulo,
que ele, até os lenços e aventais que Paulo usava eram lançados, eram levados e colocados sobre os doentes. Esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos. Tudo bem, não é o objeto em si, mas o que se encontrava naquele lençol, naquele lenço, era o que se refere-se ao que Moisés viveu. Moisés estava na sua forma humana, né, vamos dizer assim, mas o seu semblante era reluzente, porque tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele. Se você tem uma ideia, a um ponto de Moisés tem que usar uma cobertura, depois que for se desvanecendo essa glória, essa luminosidade, porque foi se envelhecendo que Moisés chegou a colocar um véu para que o povo não visse que a glória de Deus sobre a vida dele estava se desvanecendo, porque estava chegando o tempo de Moisés. Moisés já estava já com o seu tempo já pré-determinado por Deus para que pudesse então levá-lo. Tanto é que o corpo de Moisés até hoje não foi encontrado. Mas é outro assunto, nós vamos tratar depois, sobre essas questões do batismo, sobre essas questões em que Paulo fala sobre até mesmo ele diz lá em 1 Coríntios, ele diz a respeito da questão da briga. Lembra que essa passagem de Atos dos Apóstolos retrata aqui sobre Apolo, fala-se a respeito, né, de Apolo estava ali na verdade, e se dirigir então Apolo para uma outra região, e aqui versículo 12 diz assim, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 12, referindo-me ao fato de um de vós, vamos lá no versículo 10, suplico-vos, irmãos, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros, no que falam em línguas, concordem do que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existe discórdia entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar que eu sou de Paulo, enquanto o outro declara eu sou de Apolo, e o outro eu sou de Pedro, e o outro ainda eu sou de Cristo. Ora, por acaso está Cristo dividido? E foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção a Cristo e a Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além deste, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, essa é a que se refere-se à vontade de Deus, que, na verdade, nós possamos estar focados em Deus, assim, na verdade, trazendo o nosso raciocínio à lógica. Se Cristo na verdade, o único suficiente Salvador, nós temos que crer que Cristo é o suficiente Salvador. Como eu estava falando antes, 19, no capítulo 19, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo atravessou as regiões altas e chegando em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Fala-se a respeito, então, de que Paulo ter ido para um lado, Apolo para o outro. E lá em Coríntios, então, já começa aquilo se refere-se às pessoas se apegarem ao homem, dizendo que se eu sou do fulano de tal, eu sou do ciclano de tal. Irmãos, Cristo, o corpo de Cristo não está dividido. É por fé e não por obras. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus esta noite, fim de tarde, né, início de noite, um dia abençoado, uma noite que o Senhor haverá de nos fortalecer, nos renovar as nossas forças, e declararmos que amanhã as misericórdias do Senhor venham a se renovar, porque assim acontece todas as manhãs. Eu quero orar por você e declarar de que a sua fé, que não é sua, é dom de Deus, não venha se esvaziar, não venha se contaminar pelas más conversações, que não venha, na verdade, que venham com palavras sem o sentido bíblico. Se alguém falar algo que seja assim, não ao seu conhecimento, busque conhecimento.
Pergunte até, se for necessário, ao autor da pronúncia. Onde foi que o senhor viu essa passagem? O senhor pode me dar para mim, por favor, para que eu possa examinar em casa? Amém. Então, vai e pergunte, não é vergonha perguntar? É vergonha perguntar, irmão, não é vergonha. Vá até lá e faça perguntas. Qual é o problema que tem de perguntar? Tem uma dúvida. Pois não, pode falar. A minha dúvida é essa. Apresente-se, então, para que você possa manejar bem a palavra e que não se envergonhe dela. E não tenha vergonha de fazer isso, porque é assim, desse jeito, que nós aprendemos. Nós aprendemos com os nossos erros, para que não possamos mais vir a cometê-los. Já tem um louvor que fala sobre isso. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Mas só se aprende com os erros quando você reconhece que está errado. Porque caso contrário, não, vai ficar sempre na vida que está. Reconhecer o erro é o que está, na verdade, na palavra. Foi convencido e foi convertido pelo Espírito Santo de Deus. Não é por mim nem por ninguém. Eu quero orar então essa noite, em nome de Jesus. Pai amado, impõe minhas mãos, Senhor, sobre aqueles que o qual o Senhor haverá de dar, na verdade, a palavra para que seja ouvida. Que nós possamos, nesse dia de hoje em diante, ouvir, falar, se dedicar à Tua palavra, estudar, crescer na graça e no conhecimento e manifestar, Senhor, os dons e as vocações que o Senhor nos deu, e é irrevogável. O que o Senhor nos deu, o Senhor não nos tira. E eu creio, Pai, que esta noite, fim de tarde, início de noite, tenho certeza absoluta, Pai, que Tu haverá de fazer um grande mover nesta vida que está aí, talvez assistindo, e ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer. Então, em nome de Jesus, se estiveres acamado, levanta-te. Talita cumi, levanta-te e anda. Levanta-te, erga-te. Coloca sobre os seus pés. Se há algum órgão seu que está ainda trazendo desconforto, receba de Deus o milagre, em nome de Jesus. Receba de Deus a palavra que o qual haverá de fazer uma mudança radical, do alto da cabeça até a planta dos pés. E eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. Obrigado, Jesus, por tudo. Todos digam amém. Graça e paz até o próximo dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta palavra. Amém. Glória a Deus.